quanto esquecimento, quantos eventos é que a pessoa falhou, quantos exames se esqueceu, quantas vezes deixou o filho no infantário esquecido. De agora tudo quer ser. Não, sentem-se na minha consulta e vejam as pessoas que sofrem. Ninguém quer ter PH, ou seja, ninguém quer perder não sei quantos cartões de cidadão, ninguém quer estar sempre a sentir que não consegue fazer as coisas. Que liguem da escola do filho a dizer: senhora, são 8 da noite, meu. Bem-vindos ao Top of Mind, o podcast da Bial, onde a saúde tem mesmo a palavra. Hoje estamos em direto do Porto para falar sobre PHDA, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que muitos conhecem, poucos entendem e que está a ser diagnosticada cada vez mais. Temos connosco duas especialistas, Micaela Guardiano, médica pediatra do neurodesenvolvimento, e Inês Homem de Mel, psiquiatra. Vamos descomplicar este tema e, se calhar, começava com uma pergunta muito simples e muito fácil, que é: o que é a PHDA, doutora Micaela? Pois, que não é uma pergunta nada fácil. Claro. Não é? E eu espero conseguir descomplicar, porque de facto há muita complexidade naquilo que nós conhecemos sobre a PHDA atualmente. Portanto, eu que sou pediatra de neurodesenvolvimento, a PHDA constitui uma das principais motivos de referenciação à consulta de pediatria de neurodesenvolvimento. Portanto, é uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção que é diagnosticada normalmente mais em idade escolar, mas pode ter vários indicadores desde a primeira infância. Reconhece atualmente já a sua base neurobiológica e a sua origem com marcadores genéticos que estão bem estudados e, portanto, é uma perturbação já muito bem estudada. Quando se diz que é uma perturbação nova ou que há muitos diagnósticos novos, a verdade é que os primeiros diagnósticos ou descrições de casos no âmbito da PHDA datam de 1775, portanto é uma coisa do século XVIII. Portanto, novo não será certamente novo, não termo. é certamente. E muitas vezes enquadra-se a PHDA num contexto particular de sociedades muito competitivas, o que também não é verdade, porque ela existe à escala mundial e com prevalências descritas muito próximas, apesar das diferenças culturais entre os vários países. O diagnóstico é clínico e, portanto, pressupõe que, à partida, para afirmar definitivamente um diagnóstico, haja equipas clínicas bem treinadas, porque o diagnóstico assenta na descrição funcional daquela pessoa. É necessário que a descrição dos sintomas tenha uma duração maior ou igual a 6 meses, portanto, porque senão podemos pensar em situações mais reativas ou contextuais. Têm que estar os primeiros sintomas sediados na infância, portanto, abaixo dos 12 anos. Pois, porque sendo uma doença do neurodesenvolvimento implica precisamente isto, não é? Que é uma coisa que está lá desde que a pessoa nasce. Que é um marcador da pessoa desde o seu nascimento, embora possa ter manifestações diferentes ao longo da vida. Uhum. À partida, para considerarmos que há uma perturbação, é necessário que haja disfunção significativa ou sofrimento no próprio e naqueles que estão à sua volta. No caso das crianças, nós integramos sempre a família na avaliação e, portanto, esta noção de algum sofrimento, alguma dificuldade de lidar com o problema na família. Uhum. Inês, eu sei que tu não gostas muito do nome hiperatividade e déficit de atenção. Porquê? O que é que o que é que não gostas nisto? Olha, começa logo pela conjunção "e", porque dá a entender que é preciso que haja os dois elementos, hiperatividade e déficit de atenção, quando eu que trabalho com adultos, no adulto é típico que o déficit de atenção vença sobre a hiperatividade. A apresentação típica ao longo da vida cursa com um esbatimento da hiperatividade e depois na vida adulta o terreno do déficit de atenção. Portanto, há muitas pessoas que vão dizer assim aos meus doentes: hiperatividade e déficit de atenção, mas tu és tão calmo. Porque há esta ideia de que tem que haver os dois elementos. Portanto, dito isto, na minha opinião, deveríamos começar por déficit de atenção e depois ou hiperatividade. No Brasil, por exemplo, é a perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Portanto, começa pelo que é mais relevante no adulto. Imaginemos que começa por déficit de atenção. Também não gosto de déficit de atenção. Porque déficit é uma palavra muito pejorativa. É negativa, não é? É ali uma coisa que falta. E porque não é isso que realmente acontece às pessoas com PHDA. No limite, poderia ser excesso de atenção. Olha aqui, olha ali, olha o outro. A pessoa está numa tarefa
e rapidamente abandona porque outra coisa atrai a sua atenção. Tudo brilha. Tudo brilha. Podia ser inconsistência, desregulação, déficit de atenção. Jamais incorporaria fenómenos que acontecem em outras pessoas, mas muito na PHDA, que é o chamado hiperfoco, que é a pessoa de repente está para aquilo. Isto os pais que têm PHDAs em casa que jogam videojogos conhecem bem este fenómeno, que a pessoa está ali... Então, como é que tem déficit de atenção? Sim, quase podia ser hiperfoco e hiperatividade, não é? Desregulação da atenção, porque realmente às vezes ela não há hiperfoco. O hiperfoco é um fenómeno procurado, mas raro. E depois temos o problema de hiperatividade, que está bem a palavra, mas isso só aceito essa palavra se as pessoas souberem que a hiperatividade vai além da parte motora. Sim, porque às vezes imaginas sempre alguém com a perna a tremer, ou alguém que não para quieto, ou aquela criança que está sentada num sítio e depois está sentada no outro, e nem sempre é assim, não é? Nem também sempre é assim. há imensa gente que pensa, não, mas eu não tenho isso e portanto eu não tenho PHDA, mas que se calhar há ali outras coisas, como os pensamentos, não é? Os pensamentos hiperativos que também podem fazer-te pensar nesse diagnóstico. Hiperatividade sempre em 5 avenidas. Temos que pensar na cabeça, cognitiva, no movimento, motora, nas emoções, crises de raiva, desregulação emocional, na motivação, quero isto, quero aquilo, quero outro, agora já não quero, agora quero outro. Isto é a hiperatividade da motivação. E por último, a hiperatividade verbal. Falo, interrompo. Portanto, a hiperatividade vai muito além do que a média das pessoas imagina que é a parte motora. E isto vai variando também ao longo da vida e por isso é que eu acho que é muito interessante ter aqui uma pediatra que trabalha inevitavelmente mais com crianças e uma psiquiatra, porque primeiro há muitos diagnósticos que ficam por fazer na altura da pediatria, ou na altura da infância, e depois porque os sintomas também vão variando. Na infância é muito comum que me apareça na consulta aqueles pais que dizem este miúdo é super irrequieto, não presta atenção a nada, está sempre a fazer birras, ele tem uma hiperatividade. Como é que habitualmente surgem estas crianças e para quem tem filhos, quais são os sinais que de facto devemos estar atentos e pensar, ok, isto é para ser avaliado? Isto é comigo. Depende da idade, não é? Depende de que idade estamos a falar. Portanto, eu pressuponho que se há pais que remetem muito para a questão das birras, são pais de crianças mais na idade pré-escolar. Eu diria a partir dos 2 anos. Sim, e é muito interessante essa questão das birras, porque nós na pediatria consideramos que uma birra é quase normativa em determinadas idades. É muito preocupante uma criança de 2, 3 anos que não faz birras nunca. Não é? Agora, se as birras são de uma intensidade demasiadamente acentuada, ou demasiadamente frequentes e não vão esbatendo ao longo da primeira infância, se calhar isso pode nos remeter para algumas questões de problemas ao nível do neurodesenvolvimento. Isso é uma questão. Portanto, a PHDA tem estas birras. Cada vez mais se considera que na PHDA, e lá está mais uma questão do quanto a designação PHDA realmente não preenche aquilo que nós encontramos nas pessoas com PHDA. Um sintoma core, que é central mesmo na perturbação, e nós encontramos praticamente sempre, é a desregulação emocional, não é? Isso não remete, o nome não remete para isto. E, portanto, se nós considerarmos que a birra é esta desregulação emocional fácil, então nós encontramos isso na PHDA. Há, inclusivamente, um modelo que a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tentou implementar, enfim, justificar que aquilo que medeia a impulsividade e hiperatividade das crianças e o aparecimento de comportamentos agressivos é, de facto, portanto, o mediador é a desregulação emocional. E eu acho que isto explica muito bem, às vezes, o comportamento mais desregulado. E que outros sintomas é que estão habitualmente presentes e que realmente podem ser um sinal de uma PHDA? Em idade pré-escolar é sempre difícil afirmar o diagnóstico, mas encontramos muitas vezes crianças que até na pré-escola começam a mostrar que têm muita dificuldade em permanecer nas tarefas, têm dificuldade em adquirir conceitos básicos no pré-escolar, memorizar uma música, uma lenga-lenga, portanto tudo é muito difícil em termos de memorização, são muito desorganizados no seu comportamento, têm esta desregulação fácil e depois, até muitas vezes retrospectivamente, nós percebemos que estas crianças têm muitas vezes pequenas perturbações no seu neurodesenvolvimento e, por exemplo, um marcador muito, muito interessante é o da linguagem. É muito frequente estas crianças terem atrasos na linguagem,
quer ao nível da parte mais fonológica, são trapalhões a falar, quer ao nível da pragmática, da forma como usam a linguagem socialmente, a forma como fazem a morfossintaxe, a construção frásica, portanto, tudo está muito, muito alterado, e também a nível motor são crianças muito, muito trapalhonas, têm uma grafomotricidade má. Portanto, isto deve ser incapacitante, porque eu estou a imaginar, quer dizer, estou a ouvir esta descrição e a pensar, estas crianças devem ser ainda mais postas de parte e apelidadas de burras, preguiçosas, burras que calhar não estão diretamente, mas quer dizer, são sempre estas crianças que não têm jeito para nada, não conseguem fazer nada, depois não estão a aprender tão depressa quanto os outros, e em vez de calhar de se compreender e contextualizar aquela doença, não é? São um bocadinho postas de parte e se calhar até há um menor investimento quando devia ser precisamente o contrário. Portanto, isso acontece de certeza, acabar por ver que estas crianças ou são ali apanhadas e é feito um diagnóstico, ou então acabam por viver até à vida adulta, não é? Sem um diagnóstico um bocadinho posta de partes e a sentirem-se sempre inferiores. Sente que isso vai acontecendo? Sem dúvida nenhuma. Aliás, os relatórios escolares estão cheios desse tipo de designações, não é? O preguiçoso, imaturo, pouco responsável, pouco empenhado, deve prestar mais atenção. É uma coisa que eu acho alguma graça, não é? Porque, pois, a questão é mesmo essa. E de facto, o autoconceito com que a criança cresce é muitas vezes uma coisa que de facto é muito perturbadora, não é? Porque a forma como ela se vê, e nós levamos um trabalho ao primeiro Congresso Mundial de PHDA, na altura só se falava de ressonâncias magnéticas funcionais, não é? Isto há uns bons anos, há 17 anos atrás. Portanto, os posters daquele congresso eram só ressonâncias funcionais, e nós levamos um trabalho super simples, que era mostrar o autoconceito das crianças no dia 1 do diagnóstico e passado um mês de implementação de terapêutica farmacológica. E o autoconceito subia a pique, que é uma coisa extraordinária. Como é que num mês as crianças passam a olhar para elas próprias de uma forma completamente diferente e muito mais positiva. Portanto, isto é a PHDA tratada e bem acompanhada ao longo da vida. O contrário será... Claro que são crianças cheias de potencial. Inês, e o que é que acontece quando estas crianças não conhecem uma doutora Micaela e não são diagnosticadas ou não se cruzam com outras pessoas, e quando chegamos a uma vida adulta com uma PHDA que nunca foi diagnosticada e precisamente com esta autoperceção de eu não consigo, eu não me concentro, eu nunca consegui estudar como os outros, eu nunca me consegui sentar a fazer apontamentos. O que é que acontece a um adulto que chega e que se calhar nem vai à consulta, não é? Ou que se calhar só quando o filho é diagnosticado é que pensa, será que eu também tenho isto? Olha, uma das coisas mais especiais no trabalho, quem está nesta área do neurodesenvolvimento, só para quem nos está a ouvir, o neurodesenvolvimento é, no fundo, o cozinhar do cérebro, em inglês é How the Brain is Wired, e que começa dentro do útero. Portanto, tudo que seja, que afeta esse processo, esse cozinhar, é do neurodesenvolvimento. Autismo, PHDA, dislexia, as questões da motricidade, enfim. E dizia eu, quem trabalha com adultos que têm quadros do neurodesenvolvimento tem sempre sentado na sala, ao lado do adulto, a criança que ele foi. E isso é tão... é mesmo especial. E eu costumo perguntar aos meus doentes qual era a alcunha que eles tinham quando andavam na escola. E reforço, pessoas que não foram diagnosticadas. E tenho uma lista. É um bom trabalho para o congresso. E tenho uma lista, e a lista vai desde coisas que não são assim tão lesivas, por exemplo, bailarina, gafanhoto, borboleta, enfim, não é assim tão mau, mas depois entra mosca morta, antena parabólica, cabeça no ar, ajuda-me, Micaela, que eu sei que tu também gostas de ter atenção às alcunhas. Cabeça de vento, sei lá, tantas, não é? Cabeça de vento, aos bichinhos carpinteiros, enfim. E a gente imagina, não é, a música que estava associada a estas alcunhas, que era o que estavas a dizer. Tu és preguiçoso, tu és lento, tu não vês o teu irmão consegue, porque é que não has de conseguir? Vamos embora, olha o resto da turma. E isto vai se entranhando, principalmente quando vem de casa, ou do professor mais querido, porque a criança acredita-se no que lhe dizem, acredita, e vai construindo assim a sua ideia, que tem tanto de si mesma como dos outros. O que é que tem a esperar dos outros? Os outros vão incentivar, ou quando ela falha vão... pronto, e assim é criado o modelo do mundo.
o que pode ter um impacto totalmente determinante. Porque depois vão-te colocando nestas caixinhas, não é? Por exemplo, és intensa, também é uma coisa que se ouve muito, não é? És muito intensa, não dá para estar com ela mais do que 20 minutos porque é de uma intensidade e, portanto, vão-te colocando nestas caixinhas, tu vais mais ou menos acreditando, e na infância eu acho que isto é óbvio, não é? Eu tenho 2 filhos pequenos e noto imenso isto, que é assim que vão, e nós fazemos muito isto com as crianças, que é, essa criança não dorme bem, essa é daquelas que chora o tempo todo, porque teve 1 ou 2 dias e de repente elas também vão acreditando nisto e é um ciclo vicioso em que de repente estamos nós também a formar a personalidade delas, não é? Ou porque são tímidas, ou porque falam demais, ou porque só dizem parvoíce, ou porque não pensam antes de falar. E, portanto, não lhes damos oportunidades um bocadinho de experimentar as suas várias versões e ver, então, qual é que são. Isto também deve ter aqui um impacto, é isso, na autoestima, que eu acho que é uma coisa tão importante, não é? Frequentemente devem chegar adultos que, se calhar, esta autoestima está aqui muito em baixo porque frequentemente sentem, a culpa é minha, não há aqui nada que explique isto, a culpa é minha, sou eu que estou desmotivado, sou eu que não tenho, sou eu que fiz alguma coisa errada, não é? Como também, por vezes, recebo casos em que havia uma PHDA até bastante expressiva, mas nada disto aconteceu porque escola espetacular, professores, normalmente professores, digo-te já, que também têm uma pessoa lá em casa com PHDA, ou que eles próprios têm PHDA e que então são super sensíveis e sabem indrominar a criança para ela estar sempre motivada e vamos em frente, vais conseguir. Ou seja, correu bem, pronto, chegam a casa e têm um super-homem ou uma super-mulher, vamos António, vamos estudar, eu fico aqui contigo. E que arranja 1000 formas diferentes de se estimular e de se adaptar àquela criança. Há mães que eu mando chamar, lá vem a senhora com 70 anos, porque às vezes faço diagnósticos a pessoas de 40, e é tipo o Oscar para si, tipo, olha, eu quero lhe dizer que fez um trabalho incrível. Porque reinventam-se mesmo, tipo, atendi uma que punha a matéria toda pela casa toda, porque é uma técnica de memorização muito boa, que é associar a matéria ao espaço. E ela fazia para o filho aquilo pela casa toda. Pá, estás a ver? Às vezes corre bem. Ou então na escola era mau, mas tinham uma atividade extracurricular em que foram super motivados e gratificados, sei lá, pelo mestre de taekwondo ou pelo professor de violoncelo. E então, apesar de ouvirem tu és isto, tu és aquilo na escola, tiveram ali uma figura adulta que ajudou a que o autoconceito deles não fosse assim tão fragmentado, ou sei lá, eles sabiam que tinham dificuldades, mas havia ali uma resistia de esperança. Sim. E às vezes aparece-me uma coisa que o Fábio, que é um dos psiquiatras que trabalha comigo, apelida o síndrome do impostor ao contrário, que é a pessoa ter insucesso, mas de alguma forma há ali uma restiazinha de pá, eu acho que sou capaz de melhor. que vai ao encontro do que aparece muitas vezes nos recados da infância, que é, tem muito potencial, mas podia ser o melhor aluno, mais atenção. mas... Portanto, às vezes há isto. Eles não dizem, eles só dizem em consultório, porque isto é uma coisa um bocadinho... Quer dizer, as pessoas podem levar a mal, dizer assim... Podem achar que é falta de humildade, exatamente, não é? Exatamente. Sim, claro. Mas é engraçado ver porque realmente isto são coisas muito frequentes e eu acho que agora, quanto mais se fala sobre o assunto, mais pessoas se identificam com algumas coisas e percebem, pois realmente, tantas vezes que me disseram isto ou aquilo e que se calhar não era bem o meu caso. Mas voltando aqui para os sintomas, como é que aparecem então e que sintomas para quem nos ouve e que se calhar está na idade adulta e que nunca teve um diagnóstico, quais é que são os sintomas que tipicamente devemos estar alerta no adulto e que podem estar a mascarar, não, mas podem revelar uma PHDA não identificada na infância? Ora, no adulto, vou só explicar qual é a diferença transformadora entre ser criança e ser adulto e porque é que o quadro muda tanto. É que as crianças normalmente têm uma figura que monitoriza mais ou menos o que elas andam a fazer, que é o professor ou os pais. No adulto, há mais responsabilidades, mais tarefas, não há supervisor e, pior do que isso, pode haver pessoas para supervisionar. No caso, e IRS para preencher e uma data de coisas. Isso entra para os mais tarefas. Portanto, é tipo um salto quântico de exigência, tudo isto. Depois há tarefas do adulto que são autênticos laboratórios de uma coisa que falta na PHDA, que são as funções executivas. Exemplo, conduzir. Conduzir é tipo...
Eu ouço os relatos mais emocionantes. Estímulos por todo lado, não é? Estímulos por todo lado. Sei lá, no outro dia disseram-me isto que achei lindo. Eu tenho que desligar a música para ver melhor. Perfeito. Porque é mais um estímulo, não é? Ali mais uma coisa que está a brilhar e que está a chamar a atenção. E isso que estavas a dizer, IRS, portanto, a vida adulta, nós vamos pesquisar os sintomas nestas tarefas que são exigentes do ponto de vista executivo, mas se calhar para a média das pessoas não será o mais, quer dizer, mas conduzir, caralho, quão difícil pode ser, ou ir às compras, que é outra que é muitas vezes referida no adulto, que é uma... Ias só comprar uma coisa e de repente tens 37 coisas na mão e não te trouxeste saco porque achavas que era só uma. E nem levaste o que foste lá comprar. Sim, exatamente. Mas enfim, se quisermos uma forma, como eu costumo explicar isto, e como já expliquei contigo, é os travões e o GPS. Falta de travões, hiperatividade, portanto a pessoa age antes de se conseguir conter, tanto do ponto de vista motor é certo, como na criança. Mas o que é que o adulto faz na parte motora? Como sabe que não é ok levantar-se a meio de uma reunião ou a meio de um podcast, vai-se mexer por onde pode mais discretamente. É o pezinho, é a perna, é mexer nos anéis, é arrancar cabelos, é arrancar pestanas, sobrancelhas, é mexer na nuca. Portanto, uma hiperatividade mais oculta. A tal perda de travões também na parte das emoções, que a Miquela já falou na criança. Os adultos com déficit de atenção fazem birras autênticas. E às vezes é um adulto com uma birra a tentar controlar uma criança com uma birra e, portanto, de repente estamos os dois em birra e está tudo em birra e depois é uma... Ou seja, em vez de acalmar aquela criança, é isso, é um adulto que também, se calhar, teve uma vida com uma PHDA não diagnosticada e, portanto, aquilo é difícil de gerir, não é? É um desafio, que os geneticistas chamam as famílias multiplex, que é, há um pai ou uma mãe com PHDA e depois um filho ou uma filha com PHDA. Isto, do ponto de vista emocional, pode ser uma casa a arder. Mas tu falavas aqui... Portanto, só parte de falta de travões naquelas avenidas que já falámos e depois o GPS, que é o déficit de atenção, que assim, em linhas gerais, como faz um GPS. A gente diz o destino e ele planeia, gera o tempo, resolve um problema caso a gente se engane no caminho, diz-nos por onde é que havemos de começar. Portanto, uma vida com PHDA, a parte do déficit de atenção é isto. Quero fazer uma tarefa, não sei por onde começar, fico tipo barata tonta, acho que vai demorar 1 hora, uma coisa que claramente demora 7. Tudo isto, agora estava aqui 4.000 horas a explicar, mas assim, reduzindo ao mínimo indispensável, é isto. Travões, GPS, tarefas, e temos que pesquisar pelas tarefas que para a média das pessoas é mais fácil, tipo... ir às compras. Porque a questão aqui com a PHDA, e também é uma dúvida frequente que eu tenho, e que muita gente que eu acho que ouve estes episódios e estas sessões de esclarecimento fica sempre, ou seja, é muito relatable, não é? Há muita gente que ouve e pensa, eu tenho isto, eu também não consigo prestar atenção a nada, eu esqueço-me de algumas coisas, fico distraído, e portanto há muita gente que ouve e que pensa, eu tenho isto, eu tenho PHDA, e aliás é frequente agora estarmos nas redes sociais e vermos aqueles reels que nos dizem ou que os nossos filhos têm PHDA ou que nós temos PHDA. Sendo algumas das queixas relativamente comuns num grau de intensidade menor, como é que nós podemos diferenciar entre aquilo que é de facto uma PHDA e aquilo que se calhar não é, e é um déficit de atenção, porque há outros motivos para ter um déficit de atenção, não é? Ou seja, uma depressão também pode dar déficit de atenção, uma ansiedade também pode dar algum tipo de déficit de atenção. Portanto, como é que se faz esta diferença e o que é importante para evitar, se calhar, uma banalização, que eu duvido que aconteça, mas que às vezes pode acontecer? Se calhar, Inês, só por ser um tema mais de adultos também, não é? Mas também se aplica à infância, essa Sim. questão. É mais porque as crianças, se calhar, não assistem tanto, ou seja, não vão ouvindo tanto e não pensam tanto, isto sou eu, não é? Então, a PHDA não inventa nenhuma dificuldade nova. Ela exacerba dificuldades que podem acontecer em todas as pessoas. Em mediquês, nós temos um termo que é o patognomónico, que é quando aparece um determinado sintoma, só pode ser aquela doença. Não há nada de patognomónico na PHDA. Como de resto, em quase tudo na psiquiatria não há nada. Está triste, depressão? Não. Esqueceu-se de uma vez, PHDA? Não. Portanto, isto vai não de uma questão de qualidade, mas de uma questão de quantidade.
quanto esquecimento, quantos eventos é que a pessoa falhou, quantos exames se esqueceu, quantas vezes deixou o filho no infantário esquecido. Portanto, é uma questão de quantidade e uma questão de há quanto tempo isto existe na vida da pessoa. Porque, como falámos já, é do neurodesenvolvimento, isto é uma questão de fabrico, e atenção que eu não uso propositadamente a palavra defeito porque eu não acho que seja um defeito, mas é uma questão de fabrico. Portanto, sendo de fabrico, não pode ser de agora. Tem que ser desde o início da vida da pessoa. Mas só começou a atrapalhar agora. Então vamos ver o que é que havia lá atrás que estivesse a abafar a existência dos sintomas. O que muitas vezes é essa escola, essa mãe, essas atividades extracurriculares. Foi adaptando, foi um contexto e um ambiente que se foi adaptando àquela criança, não é? E qual é que é a idade ideal para intervir? Ou seja, quando nós percebemos, ok, há aqui qualquer coisa, se calhar há aqui um diagnóstico, qual é que é quer dizer, eu acredito que quanto mais cedo o diagnóstico melhor, não é? Mas qual é que é a idade ideal e quando é que se deve intervir? Nós em neurodesenvolvimento temos muito aquele conceito da intervenção precoce. Intervenção precoce é quando há um sintoma, uma manifestação que preocupa. Portanto, não pressupõe um diagnóstico. Muitas vezes só aferimos mesmo o diagnóstico passado muito tempo. Portanto, desde que haja uma preocupação daquela família na relação com a criança, no seu desenvolvimento, há alguma coisa que a torna disfuncional e a põe em desvantagem, então nós deveremos começar a intervir. Mas intervir, muitas vezes de início, é fazer treino parental. Não é? Ou promover rotinas de sono o mais adequadas possível, ou promover muita atividade física, porque aquela criança tem muita necessidade de se mexer, ou promover algumas atividades que no fundo vão potenciar áreas do desenvolvimento que não estão a correr tão bem. Portanto, quando falamos em crianças muito pequenas, muitas vezes intervir é isto, mas esperoterapia nunca, não é? Porque nunca ficamos a observar a ver o que vai acontecer. Mas é adaptar o ambiente, não é? Lá está outra vez a importância de moldar as pessoas também um bocadinho para evitar aqueles erros que falávamos ainda há bocado, de começar a acusá-la de ser preguiçosa, ou de não prestar atenção, ou achar que a culpa é dela. Pois o teu irmão é muito mais motivado, evitar comunicação isso também. Importantíssima. Em qualquer questão que preocupe no neurodesenvolvimento, é muito importante treinar o cuidador para a forma de comunicar com a criança, não é? E isto é quase um clássico, esta coisa de não focar nos comportamentos, mas é muito importante, não é? Fazer quase uma legenda da emoção que a criança está a sentir e educá-la nesse crescimento emocional, não é? Porque é uma forma de comunicação muito menos negativa, vincula muito mais a criança ao cuidador e faz com que haja ali quase um sentimento de parceria. Tu estás aqui para me ajudar. E abertura também para que aquela criança se possa queixar, porque a verdade é, e eu tenho muito esta perspectiva de há muito de dom na PHDA e de facto eu acho que há muita coisa boa de uma PHDA acompanhada e no contexto certo pode ser muita coisa boa, mas é verdade também pode tirar muita qualidade de vida, especialmente quando lá está, não é reconhecida e às vezes e eu acho que é uma coisa que alivia muita gente que ouve este tipo de palestras, que é às vezes só o reconhecimento e a pessoa perceber, ok, então não sou só eu que tenho estes defeitos todos e que sou intenso e que sou uma data de coisas, e às vezes só esse reconhecimento e essa promoção de literacia com os pais, com os professores, nas escolas, nas pessoas que lidam e que lidam de perto com a PHDA, só isso também já vai fazer diferença e ajudar aquela criança, não é? Sim, então, são coisas que vão ajudar. Retira o sentimento mais negativo que a criança tem de si própria, não é? Porque muitas vezes ela não sabe porque é que funciona daquela maneira e à volta ninguém está a conseguir explicar isto muito bem e retira uma coisa que faz dos pais melhores cuidadores, que é retira a culpabilização. Nem sempre retira, é engraçado, porque apesar de às vezes de se definir com o diagnóstico e se explicar, mesmo assim há muita culpabilização social. Há muita gente fora que diz, tu não sabes educar o teu filho, ou tu não sabes, olha as birras que faz, não é? E portanto também culpabilizam ainda mais os pais. Sim. E é frequente os pais acharem é uma fase, ou seja, porque ainda por cima depois há esta transição de um quadro mais hiperativo para um quadro mais de déficit de atenção, ou enfim, isto vai mudando, e é frequente que os pais achem, isto é só uma fase, agora é miúdo, faz parte, e depois isto com o tempo vai passando. Isso acontece? Sim, é frequente terem uma expectativa de que eventualmente as coisas vão melhorar e vão. A verdade é que à partida vão melhorar em alguns aspectos. Mas a verdade é que há uma história engraçada que eu acho que expressa muito essa questão. Eu acho que às vezes os pais, lá está, como se culpabilizam muito, têm muito receio de dar passos em falso, não é? E, portanto, por exemplo, a decisão de instituir uma terapêutica farmacológica, às vezes para eles é difícil. Eu ouço muitas vezes esta frase das mães, é meu filho, eu aguento. Não é? Portanto, lá está, estou eu a olhar para isto como se fosse uma questão meramente de comportamento e, portanto, eu não quero medicar para que a minha vida seja mais fácil.
Como se tivesse alguma coisa que, se fizer seguir estes passos todos e for mãe mais assim ou pai mais assado, agora sim vai resolver o problema do seu filho, não é? E houve uns pais, uma altura, que trouxeram uma criança ali no primeiro ano, já com muito desajuste comportamental, muita dificuldade, fizemos este enquadramento todo, fizemos aqui esta literacia de saúde, não é? Explicamos o que é, que tipo de orientações podem ser dadas com toda a sua abrangência, não só a medicação, e quando chegamos à parte da medicação, a mãe disse-me assim, eu por aí não vou. Eu não sou a favor e, portanto, eu não quero ir por aí. E eu disse, pronto, não há problema nenhum. Olha, também vamos seguir estas orientações todas, vão ser muito importantes para ver que impacto têm na evolução da criança. E eu também me parece que se houver situações que piorem, que agravem, que tornem isto mais difícil de conter, vocês vão saber quando é o momento de dar um passo à frente. E essa família sentou-se à minha frente, passado 3 anos, no mesmo consultório, e eu já não me lembrava disto, e a mãe chegou e eu disse, já não vos vejo há muito tempo, e ela disse-me, chegou o momento. E depois teve que me explicar, não, porque eu não me lembrava disto. Eu acho que, lá está, às vezes ajuda a ver a evolução e ver o que é preciso fazer mais. Claro, dar essa também, promover o mas depois também dar um bocadinho de liberdade, porque de facto é um diagnóstico que, apesar de tudo, a pessoa tem de perceber, tem de contextualizar e tem de ir vendo, e sem dúvida que os estilos de vida e o contexto também vão aqui ajudar muito. Sim. E em relação... Queria dizer só uma coisa sobre isto dos pais terem literacia, que é os pais que eu tenho, que eles próprios têm PHDA, então a literacia começa e ao mesmo tempo é em simultâneo neles, e para depois também entenderem melhor os filhos. E é toda uma mudança na dinâmica do agregado. Porque realmente percebem, é uma empatia quase, não é? Conseguem pôr-se naquele lugar e pensam, eu também senti isto. E reveem a sua infância e as dificuldades que eles próprios tiveram. E às vezes, tanto uma família que era a tal casa a arder que eu disse há bocado, de repente reinventa-se, porque são também os mais criativos a inventar técnicas para ajudar os meninos a estudar, porque eles próprios também inventaram algumas coisas para eles, e são criativos naturalmente, porque os PHDAs podem ser muito criativos mesmo, e é muito bonito, pá. É um momento em que às vezes o que mais gritava com o filho, de repente olha para dentro, faz a sua viagem da literacia também, de estudar sobre isto, com ou sem a ajuda da mulher ou do outro marido defendendo, e de repente há ali uma dinâmica nova. Mas é possível que haja quase um momento de luto de bolas, ninguém me disse isto, ninguém viu isto, e se calhar fui esta vida toda, estive a viver, a achar que para mim é muito mais difícil do que para os outros, e ninguém me disse, e eu acredito que também haja ali um momento de... Também gostava que alguém me tivesse dito, mas felizmente estamos a mudar isso, espero é devagarinho. Uma parte do que eu chamo Diagnostic Aftermath, não é? Nem sei traduzir isto para português, o pós-digestão. É a digestão, é isso. A digestão do diagnóstico na vida adulta é uma fase, está mesmo descrito, é a fase do luto, que é o que poderia ter sido a minha vida se eu tivesse tido este diagnóstico mais cedo. E na malta que é pai, às vezes verbalizam isto, tipo, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. E podem apressar-se a recorrer à ajuda para os filhos, quando eles próprios identificam, ou a avó começa a ser... Sei qual é o teu espanto, tu eras exatamente assim. Mas isso é o argumento que se ouve muito, não é? Que é, eu também é assim, tu sempre também tiveste muita energia, o teu irmão também sempre teve muita energia, e portanto de repente vamos romantizando um bocadinho comportamentos que se calhar, e que em algum grau até podem ser mais fáceis de ser normalizados, mas que de repente tiram muita qualidade de vida àquela criança e que fazem com que ela de facto tenha muito mais dificuldade e que tenha um grande impacto na autoestima. Ainda sobre isto do contexto e do ambiente, também grande alvo de debate são os ecrãs, porque de facto temos uma realidade que se calhar há alguns anos não tínhamos, que é ter crianças que de repente, quer dizer, eu vejo crianças que há um ano já passam refeições à frente dos ecrãs. Isto acho que podemos todos concordar que não é positivo, mas na PHDA qual é que pode ser o impacto do excesso de exposição a ecrãs? Pois, na PHDA e na não PHDA. Exatamente, não é? Sim. Ou seja, eu acho que sim, os cuidadores, os professores, reconhecem cada vez mais na infância que quando há um uso abusivo do digital, há muito mais a sintomatologia do âmbito da PHDA. Portanto, há miúdos mais desatentos em sala de aula, porque a sala de aula não dá uma recompensa imediata, não é? Não tem a dinâmica do digital, e há muito mais crianças irrequietas e à espera de uma recompensa mais fácil, não é? E há vários estudos feitos em que houve uma retirada
dos ecrãs em determinadas turmas e parece que o rendimento académico a seguir melhora, não é? Pronto, isso é em populações que até nem teriam grandes desafios, mas o quanto o digital pode ser impactante nas rotinas de estudo, na atenção, na concentração, na manutenção do esforço, porque não há este treino no digital, é o oposto. Quando o digital é em exagero, obviamente, não é? Quando ocupa muito da vida da criança. Na PHDA é pior, digamos assim, se de facto o desporto é importante para qualquer criança, e na PHDA mais ainda, porque promove realmente aquilo... Gasta energia, não é? Gasta energia e nitidamente predispõe a criança para a seguir se conseguir focar mais numa tarefa mais exigente. Aqui é o oposto, portanto, o digital numa criança que já tem tanta dificuldade no foco, na permanência na tarefa, em fazer uma coisa repetitiva enfim, que não é assim tão, enfim, apelativa, se está muito exposta ao digital, vai ter esses desafios em crescendo. E tem aquela recompensa rápida, Sim. Não é? Mas eu acho que é isso também que dá muitas dúvidas aos pais, porque como também as redes sociais, eu acho que mesmo numa pessoa saudável, as redes sociais e o digital, não é? Esta coisa da recompensa rápida, dos TikToks de 30 segundos, mesmo numa pessoa normal, eu acho que isto vai ter impacto na sua capacidade de ter atenção e por isso é que às vezes fica também difícil definir o que é doença daquilo que é um déficit de atenção, também muito pelo contexto e pelo ambiente. Claro que já percebemos, e eu acho que agora está a ficar claro que de facto há um contexto aqui, portanto desde a nascença, às vezes um contexto também nos pais e isso faz diferença. Nos adultos os ecrãs também podem agravar, ou lá está, nas pessoas saudáveis e nas pessoas com PHDA? Olha, como a Miquela disse no início, há relatos de PHDA desde 1775. Portanto, ela já existia e eu às vezes gostava mesmo de fazer assim uma viagem tipo 200 anos atrás e atender pessoas com PHDA para ver com o que é que elas se distraíam. E eu sei que elas se distraíam porque eu tenho algumas pessoas na consulta que tomam medidas e muito bem de se libertarem dos ecrãs em momentos em que têm mesmo de estar concentrados. Portanto, eu tenho assim mini consultas de há 200 anos atrás. Que exagero, os smartphones apareceram em 2007, portanto estou a exagerar. Portanto, a pessoa distrair-se-ia à mesma, mas o ecrã é um sugadouro. O que é que a PHDA dá, como eu disse, um prejuízo dos travões. Portanto, a pessoa tem mais dificuldade em fazer isto do vou? Não posso. Tem muito mais dificuldade, vai só. E depois dá outro fenómeno que se chama desconto temporal, que é o quê? Estás a ver quando a gente diz assim, se eu te dissesse assim, olha, preferes guardar estes 100 euros para os PPRs ou ir jantar fora 2 vezes esta semana? Tipo, nós achamos sempre que o que está muito mais lá para a frente não tem assim tanto valor, sabes? É tipo, isto chama-se desconto temporal, é um fenómeno que está muito bem estudado. Não consegues pensar tanto a longo prazo, não é? É tipo, o que está mais lá para a frente tem um desconto, tipo, vale menos. E as pessoas com PHDA têm isto muito acentuado, ou seja, tudo o que não é para agora, o cérebro interpreta como irrelevante. Vais ter exame daqui por uma semana, era bom ter boa nota? Era, mas pá, saiu um novo episódio do White Lotus. Tipo... Estás a ver? É como eu disse há bocado. Sim. A PHDA não inventa dificuldades novas. Toda a gente tem isto. Mas as pessoas com PHDA têm mais. Portanto, nós temos uma receita de dificuldade em parar com o que é agora é muito melhor do que é daqui por um bocado. Portanto, um smartphone, esquece. É o ideal, mas é isso, mas também é importante perceber que, lá está, eu acho que alguém com PHDA, mesmo que esteja numa sala vazia, vai encontrar maneira de se distrair com alguma coisa, ou, não é? Nem que seja com os seus pensamentos, que de repente está a lembrar-se das 300 mil coisas. E acabaste de enunciar uma técnica básica de estudo para pessoas com PHDA, que é tirar tudo. Vamos tirar tudo. E fica só o pensamento. Ok, como é que fazíamos para inibir o pensamento? É toda uma frase do Gandhi. Podemos prender o homem, mas não podemos prender o pensamento. Sim. É verdade. Então, uma técnica que existe chama-se o parque de estacionamento das ideias, que é, olha, quando tiveres uma ideia, tipo, escreve só numa folha, para não ficares com aquela do vamos esquecer. Pronto, depois há muitas técnicas. E depois nem é isso, é guardar a ideia e não querer logo implementá-la e pô-la em prática e de repente já estar a falar com toda a gente e a partilhar a ideia e investir não sei quanto dinheiro na ideia, não é? Claro. Portanto, depois vamos lá com técnicas para acalmar o pensamento. E aí é um terreno em que a medicação realmente
Faz muita diferença. O que se passa dentro da cabeça é o mais difícil de manejar com técnicas. Ainda assim, há técnicas, ok? Outra, por exemplo, é estudar em movimento, estudar a andar. Agora há as reuniões enquanto se anda, ou isso até é uma coisa que eu acho que se podia implementar mais, que é às vezes as reuniões de Zoom, etc, porque não fazê-las a caminhar, ou seja, se para alguém se for mais fácil, porque não estar com os fones, estar a olhar e a pessoa estar... E enquanto promoves o exercício físico, não é? Que até é uma coisa... Se queres o PHDA atento, deixa-o andar, deixa-o fazer desenhos na reunião toda, porque é exatamente aí que ele está atento. Se ele estiver assim, olhar para o chefe assim... É porque já está noutro sítio. Não vai dar. E quais é que são, porque a PHDA muitas vezes não surge sozinha, quais é que são assim as comorbilidades mais comuns que aparecem tanto na fase da infância como depois na fase adulta? Nós costumamos considerar que a PHDA praticamente nunca aparece sozinha. Ela vem sempre de mãos dadas com mais alguma coisa. Nas crianças, em idade escolar, há muita associação com perturbações específicas da aprendizagem, não é? A criança que tem a dislexia, que tem a descalculia, que tem várias questões em termos de aprendizagem. Há muitas questões em termos de humor. As crianças com PHDA são muito ansiosas e muitas vezes podem ter mesmo uma perturbação de ansiedade. A perturbação de tiques, a epilepsia, a perturbação da oposição ao desafio, mesmo a perturbação do espectro do autismo. Portanto, é muito frequente andarem de mãos dadas e neste momento, por exemplo, pelo DSM, nós podemos fazer os dois diagnósticos, portanto, um não impede o outro, desde que, de facto, as características de PHDA sejam significativas e correspondam a esta entidade por si só. E no adulto, o que é que notas que é assim mais frequente? Pronto, no adulto será a mesma coisa que na criança, não é? Portanto, às vezes também há estas coisas, lá está, que andam de mãos dadas, mas cá no adulto depois também há o facto de teres vivido, especialmente no adulto não diagnosticado, de teres vivido uma vida a sentir-te um bocado deslocado, não é? Quanto mais tempo a pessoa viver sem diagnóstico, maior a probabilidade de trazer, eu imagino sempre casacos. A pessoa vai andando e veste o casaco chamado ansiedade, veste outro casaco chamado depressão, e o que pode levar a pessoa que vê este paciente a ver só os casacos. Temos aqui uma pessoa deprimida. Tira casaco, desce casaco, e depois vê-se o que é que lá está em baixo. Que são estas coisas de fabrico. O autismo sempre lá esteve, a PHDA sempre lá esteve. Portanto, que casacos são esses que a pessoa vai vestindo? Depressão e ansiedade, quase a dor crónica do PHDA nunca diagnosticado, principalmente ansiedade. Uma pessoa que não se consegue organizar, naturalmente vai ficar ansioso. Ainda para mais na vida adulta, com N responsabilidades e é isso, às vezes com um ser para cuidar. Aliás, a ansiedade pode ser um mecanismo de sobrevivência. Se nós tirarmos a ansiedade à pessoa sem tratar a PHDA, a pessoa pode dizer assim, Inês, eu de antes ficava nervoso e fazia, agora deixa lá. Sim, a ansiedade põe-te um bocadinho aquela pressão e o stress que tu precisas, com a PHDA, tu precisas para sentir, ok, tenho que fazer isto agora. Exatamente, não é? A ansiedade é uma espécie de uma medicação desadaptativa para conseguir fazer. Mas depois, atendendo a isto da dificuldade de conter o impulso, como é lógico, tudo o que é das dependências. Dependências no digital, dependências de droga, dependência de pornografia, binge eating, não é? Perturbação da ingestão alimentar compulsiva, dependência de, enfim, ajuda-me, fumar, beber, jogo. 1/3 dos viciados no jogo a dinheiro são PHDA. 1/3. É imensa gente. Ainda para mais quando agora é isso, de repente tens jogos normais, não é? Ou vídeos no YouTube que adolescentes veem e que tens ali aposto já, é só... Que começa às vezes com uma brincadeira, mas ou seja, há uma data, o mundo realmente não está feito para quem tem PHDA. Não está mesmo. Sempre a encher-te de estímulos quando já tens uma predisposição para aquilo e de repente está só a dizer, não é? Então agora nos Santos, que é álcool em todo lado, ou seja, há aqui uma data de coisas que eu acho que não ajuda e de facto não é feito para quem tem esta Quem tem dificuldade em conter o impulso, isto pode parecer um bocado tirar a autonomia da pessoa, mas os meus adultos são os primeiros a dizer, ter uma barreira entre mim e o que eu não devo, e onde eu não devo chegar é a verdadeira liberdade. Tipo, a pessoa estar numa sala em que não tem o telemóvel é tipo, que libertação. Estar auto-excluído das apostas a dinheiro, que a pessoa está proibida de entrar nas aplicações, aí sim, estou livre, já posso fazer outras coisas, não posso. Por isso é uma técnica na PHDA. Estudar
num sítio em que está outro colega a olhar para mim. É tipo, vou estudar. Sim, parece um controlo, mas na verdade é isso, dá-te a liberdade de não seres refém do teu descontrole. Exatamente, não é? essa é a palavra. E isso ajuda. E depois outras patologias, tudo pode acontecer. Perturbação afetiva bipolar também é uma comorbilidade. Comorbilidade é doença com doença. É uma comorbilidade muito comum. Tudo. Na verdade, qualquer pessoa com mais de 3 diagnósticos psiquiátricos é mandatório excluir PHDA porque a probabilidade é 10 vezes aumentada. Sempre que aquela pessoa que parece que tem tudo, tem bulimia, tem vício de álcool, tem depressão, tem mais o quê, temos que ver se não será um foguinho chamado PHDA a alimentar aquelas coisas todas. E agora então passando para a parte do tratamento, que eu acho que também é aquilo, especialmente na infância, é um medo que os pais têm, até dava esse exemplo de caso clínico, do não, eu é o meu filho, vamos esperar, eu vou ver. Há muito medo em tratar a PHDA, não é? Apesar de, eu acho, é isso, de nós sabermos que é uma coisa que em última instância vai dar mais qualidade de vida àquela criança. Mas como é que aborda e como é que traça a linha entre tratar, não tratar e quando é que a medicação pode fazer sentido? Há muito medo e muita culpabilização, não é? É sempre a culpa aqui nestes processos. Claro que a opinião da família é o que decide, é o que desempata isto. Eu não tento convencer ninguém a seguir a via farmacológica. E, aliás, não seguir a via farmacológica não significa não tratar. Há imensas outras formas de tratar. É verdade que, não falando da primeira infância e não falando das formas ligeiras, que aliás não são as que eu tenho lá na minha grotinha, não é? Essas provavelmente até andam mais ou menos orientadas sem grande ajuda. Portanto, falando de formas em idade já escolar e moderadas a graves, a maior parte delas não evolui da mesma forma sem a via farmacológica. E, portanto, quando os pais põem, e muito bem, essa questão do eu tenho receio, quais são os riscos de tratar? É assim que os pais normalmente fazem a pergunta, quais são os riscos de tratar? E normalmente a minha resposta é sempre dentro disto. Eu vou falar dos riscos, eventualmente, se é que se pode falar de riscos de tratar, mas se vamos falar disso, temos sempre que falar dos riscos de não tratar. Porque verdadeiramente é este traçar da PHDA nesta linha ao longo da vida e nestes casos que a Inês encontra quando chegam à idade adulta, não é? Com isto que se alimentou do não tratamento, no fundo, não é? Desta disfunção permanente que leva a pessoa a outros caminhos, provavelmente com muito pior prognóstico. E, portanto, é muito importante falar disso. Falar na muito maior probabilidade de comportamentos aditivos na adolescência. Acidentes de carro, foi uma coisa que eu me lembrei agora, acidentes de carro também. Há estudos feitos com a percentagem de pessoas que deram entrada em urgências de pediatria com acidentes, ou mesmo que foram internados em unidades de cuidados intensivos pediátricos, e de facto a prevalência é altíssima em pessoas com PHDA. Gravídas na adolescência, as tentativas de suicídio, sei lá, tantas coisas que de facto vêm no pacote quando nós imaginamos a disfunção sem tratamento adequado. Portanto, é muito importante ouvir a família, e a verdade é que a última palavra vai ser da família, mas discutir toda esta abrangência de possibilidades quando não se trata. Mas à partida é isso, sempre que houver mais benefício, e eu acho que isso também é uma decisão muito individualizada, mas à partida o tratamento é seguro em crianças e por isso é que se faz, e em determinadas crianças sabe-se que tem benefício e que pode fazer toda a diferença numa criança que depois consegue estudar aquilo que queria e sentir-se mais enturmada, não é? No sentido de sentir, ok, eu agora realmente consigo estudar, eu consigo fazer aquilo que quero, eu tenho uma ideia e consigo implementá-la e não ficar só ali no parque de estacionamento, ou o que for, não é? Sim. E no adulto, tu sentes que também há estigma ou é um bocadinho diferente? Porque eu sinto que, por acaso, ou se calhar também estou aqui um bocadinho na minha bolha, mas sinto que no adulto já há mais facilidade, ou seja, a pessoa às vezes já procura um bocadinho, eu quero quero finalmente sentir aquilo que as outras pessoas sentem, não é? Há alguma reticência, mas eu diria que muito menos do que na criança. Eu não atendo crianças, mas atendo pais de crianças, que para eles aceitam com muito mais facilidade do que para os meninos. E nós estamos a falar de uma linha de medicação que é raríssimo na história da medicina, de ter sido primeiramente aprovada na infância e só depois na vida adulta, que assim... Eu às vezes digo, quando a pessoa está muito medrosa, eu digo assim, olha, sim, há criancinhas de 6 anos a tomar. Pronto, eu diria que há menos dificuldade em implementar, muito menos do que outras linhas de medicação de psiquiatria, também porque a maior parte dos tratamentos da PHDA funcionam
dia por dia. Ou seja, a pessoa, se tomar naquele dia tem efeito, se no dia seguinte não tomar, no dia seguinte não tem efeito. Portanto, é uma decisão muito fácil de reverter. E a pessoa diz assim, então isto vai mudar a minha forma de ser. Não, se quiseres voltar a ser exatamente igual, não tomes. Mas também é isso que queres? Estás aqui? Porque então. Mas sabes que por acaso é uma coisa, mas é que eu acho que não é assim tão linear, porque às vezes a pessoa já se habituou tanto a viver nesta hiperatividade, estou sempre a fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo e já não sabes fazer as coisas de outra forma, ou seja, já não sabes estudar sem ter 30 tabs abertas, sem estares a estudar 30 temas ao mesmo tempo, ou sem estares a responder a um e-mail enquanto fazes outra coisa. E portanto, eu percebo também que seja um bocadinho assustador de repente perderes isso que sempre foi o que tu foste, não é? Certo, mas Margarida, a gente atende pessoas que estão em grande sofrimento. Claro. Ou seja, elas não vêm lá, a média não vem à consulta... A pensar sou hiperprodutiva e... Tipo, para receber, numa busca identitária, de género, eu quero saber, algumas vêm, eu quero saber o que sou. Isso é todo um tema que me apaixona muito, que é esta lógica de ser PHDA, ser também uma parte da identidade e não só tipo um rótulo de doença, que é uma parte do movimento da neurodiversidade, enfim, depois podemos falar sobre isso. Mas a média das pessoas não vem assim, a média das pessoas vem com a vida num frangalho, que é o que eu digo aos haters, tipo, as pessoas não vêm atrás de agora tudo quer ser, não, sentem-se na minha consulta e vejam as pessoas que sofrem. Ninguém quer ter PH, ou seja, ninguém quer perder não sei quantos cartões de cidadão, ninguém quer estar sempre a sentir que não consegue fazer as coisas. Ninguém liguem da escola do filho a dizer, senhora, são 8 da noite, meu. Isto é uma... Isso no caso das mães é uma identidade... Estás a ver? É tal culpa, não é? Que estamos sempre a pensar, não sou suficiente. Ou ter um acidente, ou... Olha, isto aconteceu-me na minha consulta. Uma mãe que deixou cair um filho, depois foi para as urgências, quando chegou lá, levou o filho mais velho e o filho mais novo. Quando ligou ao marido, ele disse, então eu do meio? Tinha-o deixado sozinho em casa. Estás a perceber? Isto foi a gota d'água para ela ir à consulta. É este nível de pessoas que a gente atende. Este tipo de pessoas, quero lá saber se tem as tabs ou não. Sim, e porque isso também determina, ou seja, há pessoas que certamente, como todos os diagnósticos em psiquiatria, há pessoas que são mais funcionais do que outras, mas há de facto uma grande parte da população que tem uma PHDA e é altamente disfuncional, ou seja, não consegue fazer as suas coisas e que estes erros têm impacto. Lá está os acidentes de carro, que eu acho que é uma coisa, a pessoa que está no carro e de repente tudo brilha e tu agarras no telemóvel e tu vês não sei o quê e ficaste a olhar e de repente tens um acidente e, quer dizer, em última instância podes atropelar alguém, ou seja, é de facto uma coisa que tem de ser tratada e que tem de ser avaliada. Mas outra coisa importante também é um bocadinho este contexto, e nós já falámos aqui de vários estilos de vida, são quase os medicamentos naturais, não é? O exercício, por exemplo, que acho que é uma coisa que se pode implementar desde muito cedo, e isto também vai fazer muita diferença e ajudar. Que outras coisas, ou seja, que coisas não farmacológicas é que são essenciais e que podem fazer diferença? Começamos, calhar, na infância e depois... para a parte... Deixem-me só complementar, porque eu acho que é muito engraçado este tema todo do antes e depois a medicação, não é? E eu no outro dia tive um adolescente que me disse, eu já não gosto daquilo que eu era antes. E é engraçado, não é? Como quando a pessoa tem um funcionamento diferente e mais ajustado, começa a gostar mais de si daquela forma. É pôr os óculos, não é? Eu acho que tu usavas essa ideia de pôr os óculos e de repente, ok, é assim, é sim, assim. Sim, e a questão das mães, e eu estou a ouvir a Inês e a pensar, lá está, se houver mães com PHDA, isto ainda tem toda uma outra dimensão, porque as mães que são estudadas em relação ao stress parental, à forma como vivenciam a parentalidade com o seu filho PHDA, nós fizemos uma altura uma avaliação com um questionário de stress parental, que é utilizado em muitas circunstâncias, e os nossos resultados deram resultados piores em comparação com estudos de mães de crianças com doença oncológica ou mães de crianças grandes prematuros, aqueles bebés que nascem e ficam internados numa unidade de cuidados intensivos neonatais por meses. E isto é incrível, fez-nos muita confusão na altura, porque nós estamos, como é que é possível estas mães, no fundo, declararem mais stress ainda do que as outras que têm uma doença crónica, muitas vezes tão impactante e de prognóstico reservado. Mas a verdade é que o que nós percebemos é que isso depende da falta de apoio social. Quando nós não nos sentimos apoiados, nos sentimos muito julgados na nossa condição, nós sentimos mais stress, não é? Nós vivenciamos com muito mais angústia a situação. Claro. Sim, em relação a esta situação
coisas alternativas que se podem fazer de tratamento. E eu acho que sono e desporto são fundamentais. É mesmo fundamental. Depois, tudo aquilo que possa alimentar a autoestima da criança e que saia daquelas questões mais académicas, enfim, que estão tão dependentes da concentração. E da comparação aos outros, não é? Que eu acho que isso também nunca deve ajudar muito. Sim. Tudo isso que possa preencher esse lado mais criativo, ou mais desportivo da criança, ou mais cheio de graça, não é? Enfim, e se ela puder aplicar isso e ser valorizada por isso, tudo isso. E isto que a Inês também falava, não é? Se calhar os métodos de estudo inovar um bocadinho e dar um bocadinho de informação aos pais para perceber, ok, olha, se calhar ele não vai estar a ler um livro de uma ponta à outra, mas se calhar se tornar as coisas mais apelativas, ou usar mais cores, ou desenhos, ou o que funcionar para aquela criança, isso às vezes também lhe vai dar ali, e às vezes também é terapêutico para os pais. Eu acho que nós aprendemos imenso com as crianças e às vezes, eu digo sempre muito, eu agora que tenho 2 filhos pequenos comecei a ler muitos livros infantis e realmente pensei, isto é altamente terapêutico para os adultos. Eu não sei porque é que porque, bem, pelo menos eu que às vezes tenho dificuldade em ler um livro do início ao fim, um livro infantil é uma coisa que se lê, sei lá, em pouco tempo, normalmente tem uma mensagem bastante pedagógica, tem muitas imagens e muitas cores, portanto é fácil de ler, uma pessoa não se distrai, e então eu digo sempre isto, que às vezes quando estamos a tentar ajudar o outro, e especialmente os nossos filhos, de repente descobrimos ali coisas que também são terapêuticas para nós, e portanto é como um exercício, é isso, se calhar ir com o meu filho e fazer com que ele gaste energia, ao mesmo tempo eu também estou a gastar e eu também estou a ir e estou menos tempo ao telemóvel, eu acho que é quase, um 3 em 1, não é? Aqueles shampoos que são amaciadores e são tudo um bocadinho, mas ajuda. No adulto o que é que notas que é assim, que faz diferença e que ajuda? Então, tudo o que a Miquela já disse, eu tenho sempre esta tríade na cabeça: comer, dormir e fazer desporto, sendo que aqui o comer é ajustar a dieta, ou seja, tirar os superprocessados, as gorduras, esses clássicos. Não é nada de muito diferente dos clássicos. O dormir, é fundamental. Qualquer pessoa que não durma várias noites seguidas pode experienciar um magnífico déficit de atenção. Se quiser experimentar em sua casa, não durma durante 3 noites. Em quem já tem PHDA de base, nós temos que otimizar o sono. E quem tem PHDA tem muitas vezes questões do sono. Se não tiver um diagnóstico extra, sonambulismo, pernas inquietas, atraso de fase, uma série de coisas, pode ser alguém que simplesmente não quer ir dormir. Claro, estás a dormir, vês uma não sei o quê, começas a pensar em não sei quantos, de repente... Não fizeste nada do que tinhas para fazer durante o dia, de repente já foi toda a gente dormir, já não há distrações e... é hora. Portanto, nós temos que... é muito difícil esta parte, atenção, disciplinar a pessoa em horários de sono. O desporto é absolutamente fundamental. Ganha-se ali um balão atencional que não dura mais do que 2 horas, mas que pode ser espetacular. Depois... a aceitação, isto aqui eu não posso sublinhar mais, a pessoa saber exatamente o que tem, conhecer o que é PHDA e, associadamente a isto, encontrar a tribo neurodivergente, encontrar as pessoas PHDA. Para isso, associações como a Brainstorm têm um papel fundamental. Sei lá, uma coisa tão simples como a pessoa escreve num grupo: eu tenho imensa dificuldade em ir às compras, assim meia tímida, tipo esta tarefa tão fácil, e de repente uma série de gente: eu também, isso é horrível. E há ali uma partilha e a pessoa sente imediatamente: ok, eu não estou sozinha nesta dificuldade horrível, que tinha imensa vergonha de sentir. Portanto, tudo o que é da vergonha e da culpa, estar em contacto com pessoas que têm as mesmas dificuldades. Isto é uma coisa muito conhecida de vários grupos, de várias... Em todas as doenças, em todas. Tudo. Portanto, encontrar a tribo, psicoeducação para toda a gente que vive lá em casa, para deixar de ser sua sostra, sua preguiçosa, para passar a ser: que estratégias é que nós podemos arranjar para te ajudar a superar esta dificuldade? Portanto, o discurso muda logo. Mais coisas. Aprender técnicas para estudar, técnicas para conduzir, técnicas para isto, técnicas para aquilo, de gestão de finanças. Para não interromper pessoas. Como eu acabei de fazer. Para não mandar o chefe para uma certa parte, que é uma coisa que na birra do adulto impacta muito, que é a parte profissional, a gente tem que manter o nosso papel, não é? Portanto, eu diria isto: comer, dormir, fazer desporto, psicoeducação, encontrar a tribo e, no caso dos universitários, pedir acomodações. Fala-se muito das acomodações até ao ensino secundário. Nas universidades também é possível. Ou seja, uma pessoa que tenha um déficit de atenção
a sério, com um prejuízo da velocidade de leitura, só consegue chegar a 3/4 do exame, não é? Isto é injusto, porque a pessoa só vai ser avaliada para 15, não vai ser avaliada para 20. Portanto, nós podemos pedir acomodações para ter mais tempo nos exames, para eventualmente ter... É como no secundário, mas adaptado ao ensino superior. Isto é uma coisa muito importante, é uma mensagem que eu queria passar, porque há pessoas que não sabem que têm estes direitos. No local de trabalho, também, isso é algo também que a Associação Brainstorm está a tentar promover, que é ajudar as pessoas a pedir pequenas acomodações no local de trabalho. Por exemplo, esta pessoa não pode trabalhar no open space, está sempre a ser distraída. O patrão não arranjará aí um cantinho onde a pessoa possa não estar... Repara, não é pedir nada de especial. É um e no fundo é tornar aquela pessoa mais produtiva, portanto, para a empresa em si será sempre uma mais-valia, não é? Ora, nem mais. É isso, perceber e dar e uma coisa que também me esqueci que é importantíssimo, que é nós ajudarmos a pessoa a encontrar o seu nicho, ou profissional, ou no domínio do lazer. A pessoa pode estar a persistir num emprego que claramente não é para ela. Tipo, uma pessoa muito hiperativa, que gosta muito de movimento e que ainda por cima tenha muito déficit de atenção e que está numa carreira de contabilista. Pá, sintomas, eu sou um péssimo, eu sou péssimo. Pá, a certa altura a gente começa a perceber que ele... Vou dar um exemplo completamente aleatório. Que faz ali, tem ali um side job no stand-up. O stand-up é feito... Stand-up não, digo coisas de improviso, comédia de improviso. É feito para quem tem PHDA, porque aquilo não há planeamento, não. Vem ideia, sai ideia, está ótimo. Tudo o que não requeira muito planeamento, não há sintomas de déficit de planeamento. Pois, se não é preciso, não há. E de repente a pessoa, começa a investir naquilo. E outra carreira, os comerciais. Os criadores de conteúdo, que também é assim uma coisa... Quer comprar, quer vender, não sei o quê. Hoje vai para aqui, amanhã vai para ali. É um trabalho com muito movimento. Estás a ver? Ou seja, de repente a pessoa estava num sítio super sintomático e sofrimento horrível, prefiro morrer, para... É assim, a PHDA é assim, é muito dependente do contexto. O que pode confundir as pessoas, porque as pessoas podem achar que então não existe nada, pois se é tão bom numa coisa, então não pode ter problema nenhum. Tem problema naquele contexto. E se calhar é importante falar, porque há aquela sigla do pudim, não é? Porque às vezes é isso, são estes pais que dizem mas ele não é bem déficit de atenção, porque ele, para aquilo que quer, ele presta atenção e ele fica ali horas e horas, portanto não me diga que ele não tem atenção. Como é que isto funciona? Ou seja, esta coisa do hiperfoco, e agora estamos a voltar um bocadinho atrás, mas eu acho que isto é importante, há de facto tarefas para as quais estas crianças conseguem dedicar-se e onde conseguem ficar focadas, não é? Sim, nós na escala de rastreio até há uma pergunta que é muito assim mesmo, só presta atenção quando é alguma coisa que é do seu especial interesse, não é? Mas eu acho que aí é fácil, não é? Para qualquer pessoa é fácil prestarmos atenção quando é do nosso especial interesse, ou quando há uma recompensa rápida, não é? Portanto, aí também não requer assim tão grande atenção, ou quando é algo do digital, não é? Porque há movimento e há cor e há coisas a acontecer mesmo que eu esteja imóvel, não é? Portanto, não são grandes exemplos para nós percebermos se há impactação da atenção. Agora, é verdade que às vezes é difícil de interpretar se não se souber ver os sinais da melhor forma. Por exemplo, um adulto que tenha um doutoramento numa área aparentemente dificílima e de repente as pessoas dizem, tens nada PHDA, mas tens um doutorado, por favor, que é outro mito. E depois a gente vai ver, e nas coisas da vida que são seca, que são monótonas, a pessoa tem mesmo muitas dificuldades. Portanto, temos que ter isto em conta, está bastante claro agora nas nossas guidelines, que é avaliar os múltiplos contextos. O facto da pessoa ser muito boa num contexto, que é o tal contexto da sigla PUDIM, paixão, urgência, desafio, interesse e novidade, não significa nada sobre os outros contextos. Enfim, chegamos aqui, isto estava sempre... Fica aqui o apelo para mais um episódio no futuro, mas acho que falámos aqui, muito desmistificámos um bocadinho esta ideia, não é? Que eu acho que agora vai surgindo da PHDA ser quase uma escolha, uma desculpa. Na verdade acho que deu bem para perceber que isto é uma coisa que pode tirar bastante qualidade de vida e por isso é tão importante promover a literacia, até para a comunidade também poder ajudar e para isso, devagarinho um CEO ouvir esta conversa e pensar, ok, realmente eu tenho ali uma pessoa que trabalha, que se calhar dava-lhe mais jeito poder fazer as reuniões em
em pé ou quer que seja. E portanto que esta conversa seja sempre isso e que vamos também passando a mensagem uns aos outros, promovendo um bocadinho a empatia, não é? Também perceber o que é que as outras pessoas estão a passar, evitar estes rótulos rápidos de preguiçoso ou de intenso ou quer que seja. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi mais um episódio do Top of Mind, do podcast da Bial, onde a saúde tem a mesma palavra. Muito obrigada por nos terem acompanhado e até à próxima.